como comprovar essas denúncias de assédio dessa maneira? Tá, então vamos lá. Começando aqui por partes. Primeiro, eu quero expressar minha solidariedade a todas as servidoras da Caixa e meu máximo respeito a essa instituição que é tão relevante para a economia brasileira e para o Estado brasileiro. Com relação, Fabiola, ao afastamento, sem dúvida alguma, pelo menos enquanto durarem as investigações, é necessário que ele esteja afastado, porque ele pode sim coagir pessoas, ele sabe as mulheres que ele assediou, ele sabe quem elas são. Então, portanto, ele pode sim coagi-las, ele pode sim colocá-las em maior risco. Então, sim, é fundamental o afastamento dele. Qualquer regra, né, qualquer manual simples de compliance e conformidade vai trazer isso. Né? Casos graves, você tem o afastamento da pessoa investigada. A outra pergunta, Fabiola, sobre. Você pode retomar? Perdão. Não, sobre a questão das condenações a ele, Ah, né? sim, como ele pode ser condenado? Porque assim, muito do que fala assim, se forem comprovadas, hoje o que eu mais ouvi fez, se forem comprovadas as denúncias contra ele. Ora, como vai comprovar? Uma mulher tá ali, ele fala, vamos tirar uma foto, ele passa a mão nela, desce no corpo dela, ou fala, vamos tomar um vinho, ou numa viagem, manda ela entrar ele de cueca no hotel. Como que uma mulher vai comprovar isso? Bom, esse é um aspecto, primeiro assim, o que a gente tem, né, de comprovação que cabe para esse tipo de conduta, para esse tipo de acusação de conduta, né? A gente tem testemunhas, né, tanto as diretas como indiretas. Esse é um caso, portanto, que a gente está sabendo que ele fazia na frente de outras pessoas. Então, tem um monte de testemunha. Tem um caso, por exemplo, né, um dos relatos, diz que ele liga para uns funcionários que não estão na viagem, bota eles num viva voz, no telefone, e fica falando: você combina com ela que está aqui, ele combina com não sei quem que está lá. E esses funcionários que foram receber essas ligações já corroboraram os relatos. Então, testemunha é prova, tanto as diretas, ou seja, as que viram, como as indiretas. Uma amiga, por exemplo, que recebeu um WhatsApp de uma das denunciantes falando: você não sabe o que aconteceu comigo agora. Ela é testemunha, é uma testemunha indireta. A gente também tem, nos crimes de violência sexual, um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a palavra da vítima tem especial relevância. E a verdade, Fabiola, é que nos crimes contra a mulher, né, especialmente nos crimes de violação sexual, a gente pode ter um catatal de provas que, mesmo assim, isso não vai significar a condenação daquele acusado. Né? A gente tem, por exemplo, o caso da deputada Isa Pena, que o Brasil inteiro viu ela sendo sexualmente importunada e ele não foi cassado. Né? Então, assim, claro que toda pessoa acusada tem direito à ampla defesa, ao contraditório, tem direito ao cumprimento do devido processo legal. Eu jamais vou abrir mão disso, jamais vou trabalhar ao contrário disso. Entretanto, a gente precisa saber que não é só os fatos e as provas que são essenciais quando a gente está falando desse tipo de caso. É a cultura. Né? A gente tem um judiciário, a gente tem um Ministério Público majoritariamente ocupado por homens. Né? E a gente vê que homens em espaços de poder podem abusar desse poder. Né? O caso do Pedro, que a gente está vendo agora, é muito similar ao caso do Harvey Weinstein, né, o produtor de Hollywood. Ele também usava hotéis, ele também coagia as mulheres com base na sua posição de poder, ele também prometia melhorias de carreira ou piora de carreira, a depender se você cedesse ou não àquela pressão a uma conduta sexual indesejada. Então, assim, a gente vê o que ele pode responder. Né? A priori, a gente vê os crimes de assédio sexual e os crimes de importunação sexual. Esses são os dois crimes que eu consegui mapear ali pelos relatos. É claro Isso que a gente não vai... da Pode detenção de falar, até dá. 2 anos, né? Detenção de até 2 Isso. anos. Exato, ou seja, Fabiola, a gente tem uma baixa penalidade para os crimes baseados no gênero, né? Para os crimes que são contra nós. O que ele pode enfrentar também é um processo civil, né? Ele pode enfrentar um processo administrativo também na própria Caixa Econômica Federal, que por enquanto está dizendo que não sabe, que não viu, né? Pelo menos a última nota aí que eu tive acesso, não sei se mudou o posicionamento em algum nesses momentos, mas assim, eu acho que o que mais choca a gente é como, de fato, esse governo, considerando o acesso que o Pedro tinha, né, ao Bolsonaro, né, ele participava de lives, ele, assim, comprou o Muito discurso próximo. bolsonarista do começo ao fim, muito próximo, a gente vê que a gente está diante de um governo que odeia mulheres. Uhum. Né? E quem acha que a pauta de gênero não é central para a democracia não está entendendo nada.